A sempre eterna compaixão de Cristo, o carinhoso abraço de Jesus, acheguem-se a você nesse momento. Que você se sinta lisonjeado por ter um Deus que tanto te ama e que Ele se faça presente em todos os teus empreendimentos, fazendo com que eles sejam exitosos, bem-aventurados e haja consistência em cada um dos atos de sua vida. O vídeo de hoje é importante, significativo, exige um pouquinho de compreensão acerca de elementos que até então nós não trouxemos em nossa abordagem, e eu preciso que vocês estejam aqui comigo, para que nós possamos chegar ao entendimento pleno daquilo que esse pequeno grande livro tem a nos falar e asseverar para mim e para a tua vida. Vejamos bem, nós estamos falando nessa sequência de vídeos acerca do Tetelestai, que foi o está consumado de Cristo na cruz. Nós falamos sobre isso no primeiro vídeo, e no segundo vídeo o Anderson mais especificamente trouxe a vocês as noções acerca da materialidade, da personalidade humana de Cristo, falando acerca do momento em que ele vem e assume de fato essa natureza que é minha e sua, para que ele pudesse então realizar o feito necessário para mim e a sua salvação, que era morrer em cruz, como a gente conhece a história. Porém, o Anderson supramencionou na semana passada algo que eu já havia dito no primeiro vídeo. Cristo veio exatamente quando tinha que vir, nem para frente nem para trás. Ele veio num momento histórico correto, pertinente e necessário. Por que você fala que ele veio nesse momento? Quais são as circunstâncias que testificam que ele veio quando tinha que vir? Ele veio na plenitude dos tempos. E nós entenderemos isso hoje. Para tanto, precisamos que vocês compreendam que hoje, além do aspecto de desenvolvimento, desses flashbacks entre Novo e Velho Testamento, nós falaremos de maneira mais específica, não de maneira prolixa, mas mais específica, isto é, nós não adentraremos com profundidade, porque haverão segmentações dentro do nosso canal, onde nós falaremos só sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo profético relacionado aos tempos do fim. Nós falaremos superficialmente sobre escatologia para percorrer o Tetelestai, que está no merecimento do meio desse processo de salvação, digamos assim. Para tanto, fiquem comigo. Conectem-se comigo aqui, ó. Nós não podemos perder o fio da meada, porque senão a situação vai ficar complicada para a gente entender. Outra coisa importante, inscrevam-se no canal, porque se você não viu os outros vídeos, você não vai entender absolutamente nada do que eu estou falando neste momento. De modo que é intrínseco aquilo que houve nos outros vídeos, ou que foi falado e abordado nos outros vídeos, para que você possa atribuir o seu entendimento nesse vídeo de hoje. Veio na plenitude dos tempos, ele veio quando tinha que vir, certo? Entendemos isso. Como é que a gente define que ele veio na plenitude dos tempos? É você que está falando isso? Da onde que você tirou isso, menino? Tirei da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que ele veio na plenitude dos tempos. Nós temos inúmeros textos messiânicos, inclusive no livro de Salmos, e a gente vai chegar lá, a gente vai abordar esses textos, mas hoje, mais precisamente, nós iremos falar acerca do texto de Daniel 8. Daniel exige uma complexidade de entendimento bíblico, porque profecia, por mais que pareça fácil, ela não é fácil. O livro de Apocalipse, ele não é um livro para leigos, o livro de Daniel não é um livro para leigos, mas o conhecimento bíblico é acessível a todo qualquer tipo de classe, independentemente da social, independentemente da classe eclesiástica, inclusive. Não sei se você tem um direcionamento dos nossos irmãos pentecostais, se você é um católico, eu não sei, se você é um espírita. O fato é que a Bíblia é acessível a todos, e todos que quiserem fazer usufruto dessa palavra podem terão esse acesso, esse entendimento a partir do momento que fizerem uso dela. Basta abri-la que entender-se-á. Para tanto, acompanhem-me aqui. No 8, você pode ler em casa, eu não vou ler para não ficar muito longo o vídeo, mas no comecinho ele vai falar que Daniel teve uma visão. Ele foi retirado e teve uma visão como se ele estivesse de frente a um rio. E nesse rio ele enxerga um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, de modo que um era maior que o outro, E esse carneiro, ele simplesmente subsistia a todos os outros animais que existiam em terra. Ninguém vencia o camarada era invencível. Todavia, o carneiro, ele visualiza um bode que vinha sobre a terra, sem tocar os pés no chão, e esse bode, ele tinha entre os olhos um chifre. Ele obviamente fere o carneiro, ele vai ferir o carneiro não vai conseguir resistir, não vai oferecer resistência nenhuma, vai sobrepujar o carneiro,
E aí, em um determinado momento da sua fúria, depois que ele consegue pisar de fato, pôr por terra o carneiro, no lugar desse chifre dele, esse chifre se desfaz e nascem 4 chifres menores. 4 chifres menores. E aí o que acontece? Só que ele fala aqui, ó, no 9, no 8:9, diz assim, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, deles tirou o sacrifício diário e o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra, veja bem, deitou por terra a verdade, e tudo o que fez prosperou. Tudo o que fez prosperou. E aí, Daniel, ele ficou agoniado com aquela situação. Ele ficou agoniado, ele falou, mas rapaz, o que eu estou vendo aqui? Esse negócio aqui é muito longe daquilo do meu nível de entendimento. Porque de fato ele não conseguiu se alocar, porque a profecia não se referia exatamente ao momento que ele vivia. Era uma profecia futura. E ele pergunta, mas anjo, mas mensageiro, até quando que vai permanecer esse cenário desse chifre que se tornou grande, conseguiu fazer tudo o que queria, intentou a tudo e conseguiu êxito em tudo que fez, sucesso em tudo que fez? E aí vai se responder que durará 2.300 tardes e manhãs. E aqui, quando a gente for estudar a profecia de fato, a gente vai entender que um dia refere-se a um ano. Então logo uma tarde e uma manhã, um dia, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, porque são 2.300 dias, um dia, um ano, 2.300 anos. Começamos a entender a questão do merecimento escatológico aqui. Cristo veio na plenitude dos tempos, certo? Veio na plenitude dos tempos. Mas o fato é que nós estamos falando aqui da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Por que você está falando da profecia das 2.300 tardes e manhãs? A gente vai entender, a gente vai destrinchar isso, a gente vai esmiuçar isso mais pra frente. Mas para se compreender a plenitude da vinda de Cristo, tem que se entender o merecimento das 2.300 tardes e manhãs, porque nós estamos fazendo aqui um estudo direcionado ao santuário, o santuário bíblico, que é algo muito relevante que a gente vai estudar. Então não fiquem com medo, não se assombrem. É muito delicioso, é maravilhoso de ouvir e entender acerca desse assunto. E nós vamos com calma. Estou falando isso por quê? Porque para se entender, a plenitude passa pelas 2.300 tardes e manhãs, passa-se pelas 70 semanas, que a gente já vai entender as 70 semanas. O fato é, lembram-se que nós falamos que nós tivemos o merecimento da criação, tivemos o mundo caindo em pecado, depois nós tivemos aí alguns patriarcas e alguns profetas. A gente vai entender agora que Cristo vem lá no Novo Testamento. Ele vem na plenitude dos tempos, ele veio quando tinha que vir. A história do povo de Deus em terra, começa com Jacó, que depois muda o seu nome para Israel. A gente também vai estudar sobre isso. Ele muda o seu nome para Israel, tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, elas em um determinado momento vai haver fome na terra, eles vão ter que se direcionar e se deslocar para o Egito e lá moram. Tornam-se escravizados durante um período superior a 400 anos, quase 500 anos, depois liderados por uma prefiguração de Cristo, que foi um libertador, que foi Moisés, vem e esse Moisés leva eles e conduz eles até a Terra Prometida. Adentram até a Terra Prometida, começam a conviver com povos distintos, de culturas distintas, assimilam essas culturas, internalizam elas e passam a desonrar os estatutos e os mandamentos de Deus. E é nesse momento que Deus permite que outros povos subjuguem esse povo que ele libertou. E é aí quando a gente entra no merecimento da plenitude. E agora que a gente vai entender. Porque acontece tudo isso e o povo fica subjugado. E aí o rei Atarxerxes, você já ouviu falar de Atarxerxes, você que está estudante do colegial, do ensino médio, com certeza você já ouviu, eu já ouvi ele lá, ouço sempre que leio aqui Daniel. E Atarxerxes, ele promoveu no ano de 457 a.C., ele sancionou um decreto. Por isso que nós temos que entender que o merecimento histórico, profético, bíblico, ele sempre dar-se-á mediante relações ou inter-relações ou conexões jurídico-administrativas. Sempre. O pano de fundo da profecia são relações jurídico-administrativas. Houve um decreto sancionado por esse dominador do povo de Deus, porque ele era rei dos persas, e ele sanciona um decreto. Nesse decreto, ele retira em parte o subjugo do povo, porque ele fala assim, agora vocês podem instituir novamente seus órgãos legiferantes, vocês podem instituir as suas novas legislações. O templo, que sempre foi representante dentro do merecimento dessa cultura teocrática do povo de Deus, estava destruído, precisava reestruturar. E aí a gente vai falar em Esdras, que é um outro personagem, um pequeno profeta, a gente também vai falar sobre ele, certo? E Esdras vai fazer uma viagem, só que a gente começa a contar o período das 2.300 tardes e manhãs a partir desse decreto.
desse decreto aqui de Artaxerxes, de 457 a.C., mais precisamente do mês do Yom Kippur. O mês do Yom Kippur é o mês onde nós teremos aí o decreto sancionado por Artaxerxes. Depois Esdras vai fazer uma viagem para poder começar a reestruturação do templo, enfim. Mas isso a gente vai entrar nesse merecimento depois. Começa a contagem aí com 457 a.C. A gente vai ler agora o texto bíblico que também está em Daniel 8, para a gente compreender por que Cristo veio quando tinha que vir. Olha lá o que fala Daniel 8 no 24, ó. Ele fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido e príncipe, eu vou voltar, ó. Sabe e entende. Isso é o anjo falando para Daniel, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido e ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido. O ungido vai morrer depois das 62 semanas, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E olha só que interessante. Isso é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é o maior professor de todos os tempos, porque ele utiliza-se de didáticas infalíveis. Ele teve todo o merecimento da estrutura do santuário, que a gente vai estudar e vai abordar, e ele lança a profecia das 70 semanas dizendo o seguinte, que haveria de haver um tempo, começado no 457 a.C. e terminado no ano 31 depois de Cristo, que corresponde a um período médio, onde nós teríamos 70 semanas transcorridas desses 70 anos. Então, desses 70 anos, não, desses 2.300 anos. Desses 2.300 anos, nós extrairíamos 70 semanas. Essas 70 semanas, elas serão interessantes para o ministério de quem? Do príncipe do ungido. Quem que é o príncipe ungido? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A profecia, ela já falava, ela já direcionava para a vinda de Cristo exatamente nesse momento. Ela dizia, o decreto foi sancionado em 457, antes de Cristo. E aí fala que 62 semanas teriam que acontecer durante momentos angustiosos, momentos penosos. A gente vai entender. E qual que é a relação disso com aquilo que a gente liu lá do chifre? Quem que eram os personagens? O carneiro era o Império Medo-Persa. O bode era a Grécia. O chifre que quebra era o primeiro rei da Grécia. A Grécia talvez tenha sido o maior povo. Óbvio que os romanos eles foram significativos, porque não houve como o povo romano no mundo. Mas os gregos eles trouxeram todo o aparato mental e intelectual para que os romanos pudessem, enfim, institucionalizar-se enquanto povo. Então tudo que nós temos de Roma, em certa forma, é de Roma, é da Grécia. E é por esse motivo que ele não tocou o chão, ele foi grandioso. Talvez nunca, e aí a própria profecia fala que não houve igual talvez a ele, mesmo que tenha mesmo uma grande força, mas não foi igual o bode. E aí tem um chifre que sai, propende para onde? Para o sul, para o oriente. O Império Romano, ele propendeu até a África e para o Oriente. Ele dominou absolutamente tudo aquilo. E dominou também a região setentrional da Europa, né? Veio até metade da Europa, basicamente, até a região hispânica ali da Península Ibérica, nós tivemos também o Império Romano abarcando. Mas ele dominou principalmente o quê? O sul do mundo, daquele mundo que existia. Foi até a África e foi para o Oriente. Expandiu todas as relações nesse período. O Império Romano. Qual que é a relação que a gente faz, portanto, com as 70 semanas? O Império Romano é quem dominava o mundo quando Cristo veio. Foram os romanos que mataram Cristo. Foram os romanos que mataram Cristo. E era esse momento, era esse chifrezinho que estava dominando o mundo, que surgiu do chifre grande, um dos 4, que estava dominando o mundo. Ele surge, e nesse momento vem o rei ungido. E ele morre na semana 62. Ele morre na semana 62. E aí Estevão, que era um profeta de Cristo, ele vai cumprir efetivamente essas 70 semanas quando ele morre no ano 31 depois de Cristo. No ano 31 depois de Cristo a gente tem o cumprimento das 70 semanas. Então Cristo veio na plenitude dos tempos. Quando havia de vir, ele veio. Ele cumpriu o que tinha que ser feito. E isso é importante demais. Isso é importante demais. A gente precisa entender que Deus, ele veio quando tinha que vir. Nós estudaremos minuciosamente todos esses aspectos. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que existe uma relação inextricável entre as 2.300 tardes de manhãs e entre as 70 semanas. É uma relação inextricável. Queridos, Deus não falha. Deus nunca falhou. Deus nunca há de falhar. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele profetiza, ele cumpre. E assim se fez. Ele já havia dito que viria na plenitude dos tempos. Na plenitude do tempo ele veio. Ele veio quando tinha que vir.
Ele veio exatamente no cumprimento profético das 70 semanas. E ele virá novamente. Portanto, acredite, confie, consigne a sua vida a presença de Deus, ao Espírito Santo. Continue acompanhando os nossos vídeos para você entender tudo o que existe na palavra de Deus em relação a esse aspecto de cumprimento e de terminologia do mundo, de terminologias bíblicas que inferem nas relações do mundo. E você certamente será muito abençoado. Que Deus te acompanhe, que Deus te guarde e até semana que vem.